Cara, eu conversei com o Monark. O Monark, ele tem uma visão de que ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, muito tempo assim, né? 2 anos, né? Um tempo recente. Nos Estados Unidos, ele disse que ele chegou a pesquisar muito, porque lá essa questão ufológica é muito forte, né? Muito. E aí ele chegou a pesquisar coisas como se de repente não existe realmente uma civilização subterrânea, de que os alienígenas de alguma forma já estão entre nós e são pessoas altamente notáveis em algum determinado segmento e tal. E aí tem gente que leva isso pra brincadeira e etc, mas de repente se a gente for ver esses rastros, né, esses portais que foram abertos aqui na Terra e que de alguma forma canalizam, né, esses seres através dos rituais que são feitos e tudo mais. Isso abre espaço para que de repente tenha já há muito tempo alienígenas no meio do... Você pode ter uma salada, você pode ter esses portais abertos interdimensionais, você pode ter bases no oceano de seres que vieram de algum lugar, ou dos próprios interdimensionais que instalaram aqui, viraram parasitas. Então começam várias possibilidades, né? Agora, eu acho que a extraterrestre, como eu falei, é a menos provável, porque senão a gente o que mais tem, a gente tem tecnologia, é no espaço. A gente não tem tecnologia onde? No oceano. E pouca gente sabe, mas o fenômeno OVNI, ele tá muito presente no oceano. Aí o pessoal chama de USO, né? Que é objeto não identificado submarino, submerso. Uma história muito maior no oceano, o maior segredo não está no céu, está nos oceanos. Então, assim, o que está acontecendo lá? Na Operação Prato ou no Acre, nos casos no Acre, na Amazônia, enfim, vários desses veículos ou orbes vindo dos rios. Entravam e saíam dos rios. Eu acho que aí é uma questão que possa ter alguém tecnológico vindo das águas ou a questão dos elementais. Se você pesquisar, qualquer ritual precisa ser feito o quê? Em locais com natureza, numa árvore, com água, Iemanjá, né? Tem que ter a natureza, no pico de uma montanha. Então, por que isso? Porque os seres habitam esses locais. Então, você deve ter seres que habitam ali as águas, as montanhas. Eu tava, por exemplo, agora no Atacama, a gente conseguiu fazer uma evocação de orbes no vulcão. Rapaz, coloquem depois no chat aí, pessoal, o nome do vulcão mais famoso do Atacama, me deu um branco aqui. Licancabur. Licancabur. Vulcão magnífico. A gente conseguiu fazer uma evocação lá. Levei uma pessoa que tem uma sensibilidade, a gente levou equipamento, registrou, tem foto disso. E tem foto do que seriam os seres. Claro que com a tecnologia que a gente levou, não tem eles em Full HD. Mas você vê que tem algo totalmente anômalo ali e dá pra ver perfeitamente. Então, assim, e no infravermelho, eles não apareciam não visível. Eu não via. A médium via e o equipamento via. Então, olha onde é que a gente tá chegando. A gente tá começando a comprovar que o que os médiums estão vendo, as minhas câmeras estão vendo. Não era uma câmera antiga, era uma câmera moderna. As antigas não iam pegar, não ia ter sensibilidade. Então, a gente tá arrumando pro quê? Pra conseguir começar a enxergar o mundo que é invisível, o mundo que antigamente só os médios ou os esquizofrênicos viam. E aí a gente vai ter o dado material pra isso, as gravações, os registros, né? Tudo. E a gente vai poder tratar isso como uma ciência. Tudo, porque agora o mundo que é espiritual interdimensional tá se mostrando muito mais material do que tudo. Agora consegue registrar, consegue evidência. E pasmem, o que aconteceu nesse vulcão Licancabur? Os incas estavam ali. Tem vários vestígios arqueológicos de rituais dos incas ali. Sim. Será que eles não faziam sacrifício ali? E será que esses sacrificados não ficaram ali? Eu conversei com várias pessoas que, antigamente nos cemitérios, hoje você vê isso até hoje na Cruz das Almas, lá em Eloy Mendes. Várias pessoas que falavam que nos cemitérios você via, antigamente, as esferas de luz entrando e saindo do chão. Onde estavam enterradas as pessoas. E cada uma era de uma cor. O que eu mais recebo é relato do seguinte. Pessoas... Inclusive agora eu vou pra Antártica em breve, né? Eu vou pra Antártida no programa Pro Antar. Pô, registra isso aí pra gente. Em novembro, né? Com a equipe de cientistas lá. Você é um dos cientistas que vai estar lá. Em novembro você vai? Em novembro. Vou ficar um mês lá na Antártida. Um mês? Confinado lá. E aí, cara... vai aprender coisa pra caramba. Uma das pesquisadoras me falou. O dia que minha avó morreu, um orbe violeta me visitou no meu quarto.
Então, você vê que o orbe é uma esfera de luz colorida. Quem vê assim fala o quê? Um OVNI. Agora, no dia... Ela só viu isso uma vez na vida. No dia que a avó morreu e ela sentiu uma paz imensa. Uma paz absurda, como se fosse uma despedida da avó dela, que ela sentiu isso. E ela não ia me contar. Ela só me contou por quê. Eu falei pra ela, cara, eu tô começando a perceber um padrão. A gente tava conversando de fenômenos, né? Sim. Ele é oceanógrafo e tal. Interessante que a maior parte dos cientistas da Antártida são oceanógrafos e os OVNIs vêm dos oceanos. Eu conversei com ela, olha, eu tô começando a perceber um padrão em que pessoas que têm entes queridos, que têm uma ligação muito forte, são visitados pela esfera de luz logo após a morte desses entes. E ela falou, nossa, eu tive essa visita. E contou pra mim. Então eu tô começando a perceber isso. Tem um caso muito famoso de um general americano em que uma equipe de militares morre num local inacessível. Eram 5 militares. E a Força Aérea não tem como buscar os caras. Anos depois eles conseguem montar uma equipe pra buscar. Quando eles chegam lá, o que eles veem? 5 orbes laranjas indo pro céu. Era exatamente o número de militares que estavam ali. Como se fosse assim, olha, finalmente veio uma equipe me buscar. A gente esperou tanto tempo, agora podemos e foram pro céu. Então assim, e se você pesquisa, bilionário Robert Bigelow, jornalista do New York Times, Leslie King, todos começaram pesquisando OVNIs. O que eles pesquisam hoje? Vida após a morte, que eles chamam de sobrevivência da consciência. Para eles, grande parte de nós vive aqui talvez em forma de luz, alguns acorrentados aqui. Então, uma parte desse mundo que seria espiritual e interdimensional seriam nós mesmos. Essa é a conclusão que eles têm chegado. Fora outros seres que estão ali já habitando ali há muito tempo. O lado ufológico / ocultista que você segue é minoritário hoje em dia. Sim, claro. A maioria das pessoas acredita de viagem. Houve uma lavagem cerebral muito grande de filme, de documentário, do programa espacial. Será que esses próprios seres... É o que a gente estava falando no começo. Esses seres se mantêm ocultos aqui, não se mostram para todo mundo, vêm para determinadas pessoas que abrem as portas. A gente já mostrou aqui como as portas são abertas, algumas delas. E querem se manter ocultos no sistema de controle. Sim. Será que eles não criaram influenciaram o sistema, a busca espacial por algum motivo? Porque todos os cientistas ligados ao programa espacial foram influenciados com conhecimento. Será que eles não estão direcionando a gente para algum lugar, inclusive para acreditar que eles estão vindo do espaço? Porque se eu fosse um ser, eu não quisesse ser descoberto, e para mim a minha maior arma é você achar que eu não existo, o que eu ia fazer? Eu ia me infiltrar e tentar falar o quê? Te provar que eu venho de outro lugar. É o que fizeram em Varginha. Ó, busca lá a nave que tá lá em outro local. Mas que nave? Não tinha nave. Uma testemunha falou que tinha nave caída. Uhum. Então, eu acredito muito que esses seres estão fazendo justamente essa manipulação para esconder a própria identidade. Ô Rony, você viajou para os Estados Unidos, né? Você falou. Sim. E você também teve reuniões, se eu não me engano, no México. Eu fui no Congresso do México também. Congresso do México. 2023. Conta pra gente sobre... Eu vi aquelas múmias do México em primeira mão, né? A primeira foto a minha foto foi a primeira foto que circulou o mundo, porque eu tava do lado dela, eu tirei, já postei no Twitter, e isso já foi pra Reuters. É estranho mesmo aquelas múmias lá, cara. Se é um boneco, tá muito bem feito ali, mas... Ó, vamos lá. Eu queria que você falasse o seguinte, o governo americano tem documentos falando sobre a relação entre ufologia e ocultismo? Não, o que você tem... ele tem lá? O que você tem é a pesquisa espacial americana muito ligada a esse aspecto. Você tem eles pesquisando o programa Stargate, programa... Já tem vários nomes esse programa, né? Mas o mais conhecido é Stargate, que pesquisava espionagem psíquica ou visão remota. Você tem o MK Ultra, controle mental. Você tem experimentos com crianças. Quem viu essa Stranger Things, que justamente Stranger Things é isso. São seres que habitam um mundo interdimensional, um mundo invertido que eles chamam lá na série. E o que eles fazem lá? Experimentos com crianças. Crianças que, a gente já falou aqui, pessoas que têm traumas abrem a porta para esses seres. Crianças que têm traumas abrem muito mais. São mais fortes. Muito mais. Tem criança que incendeia a casa. A 11, ela abre um portal na hora que ela descobre que o cara que ela achava que era amigo dela não é tão amigo, e ela precisava derrotar esse cara. Sim. E aí, nesse momento, joga pro mundo invertido, mas abre um portal. E é desse portal que
vai vir toda a invasão. Ali, pra mim, essa série aí, o cara tá bem informado ali, cara. Então, ali tem a relação, então, entre... Tem. Ali, pra mim, pode ter uma preparação. Porque tudo ali encaixa com uma pesquisa. operação psicológica, né? Já pra acostumar a gente com a ideia. A ideia de seres de outra dimensão. Olha só, o maior pesquisador de Varginha, que é o Dr. Birajara, converso muito com ele, ele contou um caso muito interessante que aconteceu lá em Minas. Nessa base de crianças, né? Tinha uma criança que a mãe adotou uma outra criança, um menino. E ela ficou com ciúme, um trauma absurdo daquilo. O que acontecia? Todas as roupas do menino tinham combustão espontânea. Pegavam fogo. Então aquele trauma dela era revertido em fogo. Ele falou que ele viu uma vez levar as roupas da criança para a igreja. Nem na igreja foi perdoada as roupas. Na igreja pegou fogo, à distância. A menina estava lá na casa, a roupa do menino na igreja, a roupa pegou fogo dentro da igreja de forma espontânea. Porque o padre falou assim, gente, vamos levar, me ajuda a levar as roupas para a igreja para salvar o menino. O menino doava-se pro menino sacos de roupas e no mesmo dia queimava. E ficava acontecendo isso. Aí o padre falou assim, não, vamos levar para a igreja para ver se naquele ambiente é salvo. Nem a igreja respeitou, o fenômeno respeitou. O que estava acontecendo nesse caso? A menina ficou profundamente traumatizada, que estava sendo trocada ali para um outro filho, um adotivo. Ela emanou esse trauma, abriu-se a porta dessa raiva para quem? Para esse mundo, para esses seres. O que era a consequência material? Toda emanação, toda intenção, acredito, tem uma consequência no mundo material. Qual era a consequência material dessa raiva? Estava transformada em quê? Em chamas. Combustão espontânea. É a única explicação que eu consigo para esse caso. Eu não acredito que a menina tinha os poderes sobrenaturais de fazer isso. Mas, porque ela é uma humana. Mas eu acredito que nós humanos, em oração, preces, rituais, com intenções, emanando para, assim no céu como na terra. Vai descer a consequência para a terra, em alguma forma, né? Quando a gente fala, pô, eu tava estressado, tava brigando com todo mundo, aí bati o carro, nada dava certo. Tem vezes que é assim na vida. Eu não duvido nada que essa raiva, esse pensamento negativo, ele se transforma em quê? Batida de carro, briga familiar, problema no emprego, esse tipo de coisa. Tudo que a gente emana, eu acredito que tem uma consequência material. Essa seria a teoria interdimensional de mundo paralelo, né? Existe um mundo que manda nesse. Tudo que você emanar pra lá, vai refletir como espelho e vai voltar pra cá. Ó, tem um comentário aqui, ó, do Pensando Fora da Caixa. OVNIs são tecnologias nazi desenvolvidas por Van Braun. Aliens são demônios afirmado pelo próprio Aleister Crowley e Jack Parsons, foi o que você falou, né? Não existe aliens, existe anjos e demônios em nosso reino na eterna batalha espiritual. Aí o Samurai Realista comentou alguma coisa aqui. A riqueza de detalhes e informações relevantes que fazem todo sentido, muita gente julga, mas tem que ter a mente aberta para entender o Mastral. Ele era um cara muito inteligente e gentil. Ele falou sobre a pandemia muitos anos antes, nos livros dele também. Se você pesquisar, cara, a igreja é quem mais sabe sobre esse fenômeno. Porque ela já pesquisa. Porque se você pensar. Você viu o Daniel Lopes falando alguma coisa na época do Papa, que o Papa morreu e aí tava tendo um conclave e tal, e aí ele falou que o próximo Papa ia preparar a gente pra ideia da existência de alienígenas e tal. O padre já falava que se descerem aqui são filhos de Deus, né? Já falou isso. Já falou. Então, assim, o Vaticano tem um observatório astronômico. O mais antigo do mundo é do Vaticano. Por que eles têm o observatório astronômico? Algum motivo, né? Então, assim, a igreja, pra mim, é quem mais sabe sobre esse fenômeno. Por quê? Porque os religiosos, com as preces, com as orações, emanavam o quê? Pensamentos e apareciam manifestações. Claro que eles não chamavam de OVNI no passado. Sim. Tem relatos disso. A Dana Passul, que é teóloga, ela tem acesso ao arquivo confidencial no Vaticano e ela tem um curso só disso. Só sobre santos, irmãs que tiveram encontros que hoje a gente chamaria de ufológico, mas na época era um encontro com anjos e demônios. Então, visões e revelações. Na verdade, materializações. Não é somente... Porque visão, quando o pessoal fala visão, às vezes você acha que a pessoa viu na cabeça dela, né? Mas não, é coisa com múltiplas testemunhas que deixam queimaduras, deixam as chagas, que chamam, nas pessoas. A gente falou sobre Padre Pio na última live que a gente teve aqui. A gente falou sobre Padre Pio, é verdade. Então, assim, isso acontece há centenas de anos.
E se você pensar, a quantidade de atrocidades que eram feitas naquela época, pessoas queimadas vivas, isso tinha alguma consequência. Certamente você tinha... As manifestações que aconteciam no passado, certamente eram muito mais fortes do que hoje por conta dessas coisas que a pessoa fazia. Tudo era muito mais bizarro no passado. A questão das bruxas, né? Muitas práticas hoje a gente parou. Sim. Então quando você para com práticas, certamente você... Tudo que a gente faz aqui vai ter uma conexão com esse mundo, onde estão esses caras. Então acredito que essa... Aí você se pergunta, por que aconteceu em Varginha aquilo ali? Talvez naquela época acontecendo alguma coisa ali naquela região que... Agora, quando você coloca demônios, anjos, quando você coloca extraterrestres, quando você coloca pé grande, quando você coloca espírito, você tá fazendo o quê? Usando nomes e cada grupo tá se ficando recluso e pesquisando sozinho, e um tem preconceito do outro. Então o padre não fala com o ufólogo, que não fala com o espírita, que não fala com o cara que pesquisa pé grande, e todo mundo tá pesquisando a mesma coisa. Entendi. Então assim, o demônio do religioso e o extraterrestre do ufólogo pode ser a mesma coisa. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.